Fala pessoal, continuando aqui com os nossos seletores CSS, agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse seletor de atributo aqui. Esse seletor de atributo, ele é bem assim útil no caso, e a gente pode utilizar ele para fazer umas coisas interessantes. Por exemplo, a gente sabe que a gente pode selecionar pelo nome do atributo somente, fazendo isso aqui que a gente viu anteriormente. Então, somente o nome do atributo já seleciona o meu atributo ali, né? Mas é muito assim, mais específico e até melhor a gente trabalhar com valores também. Então, se eu quero trabalhar com o nome do atributo e o valor, a gente viu que a gente pode fazer aquilo que a gente fez anteriormente. Então, se eu voltar aqui, ó, eu posso falar que eu quero um atributo que tenha o nome de meu atributo e tenha um valor. Isso funciona tanto para os seus atributos quanto para atributos padrão do HTML. Só que aqui dentro agora, dentro do valor, eu consigo especificar algumas coisas interessantes. Então, por exemplo, imagine que meu atributo tenha uma lista de valores separados aqui por espaço. Eu tenho valor 1, valor 2 e valor 3 no caso aqui. E daí eu quero selecionar aqui um desses valores. Então eu posso utilizar um til aqui no caso e falar que eu quero que tenha pelo menos o valor 2 ali, ou então o valor 3 naquela lista de espaço, ou o valor 1. Qualquer um dos valores que eu quiser, eu posso selecionar. Então esses valores, você está vendo que eles estão separados por espaço aqui, ó. Aqui eu estou selecionando o valor 1. Se esse valor tivesse colado aqui, não ia funcionar. Tá vendo? Então, são só valores que estão separados por espaço aqui. Eu não sei se eu posso dar vários espaços. A quantidade de espaço aqui não faz a mínima diferença, tá? Você pode colocar vários espaços, contando que eles estejam separados por espaço aqui. Beleza? Então, para fazer essa seleção, eu utilizo esse til aqui. Um outro tipo de seleção que eu posso ter é se eu tiver palavras separadas por traço. Por exemplo, suponha que meu valor fosse traço A, ou valor, eu deixei um monte de espaço ali, valor traço A, valor traço B, às vezes a gente usa esses valores assim, valor traço C. Se eu quero selecionar, ver se algum dos meus atributos tem a palavra valor seguida de um traço, eu posso fazer com esse outro seletor aqui, no caso. Ó. E esse seletor aqui, ó, eu deixei valor 1, é só valor. E esse seletor aqui, ele requer que a palavra que você está buscando aqui seja seguida por um traço. Poderia ser qualquer coisa, ó, qualquer coisa, só que contando que qualquer coisa venha no atributo, por exemplo, aqui, seguida de um traço. E aí, traço também qualquer outra coisa. E aí, eu salvando aqui no caso, ó, na verdade, ele nem não é isso que eu estou te falando. Na verdade, ele tem que começar com esse atributo e esse atributo tem que ser seguido de um traço. Agora que eu estou pensando aqui, então ele tem que começar com isso aqui, nesse local aqui. Beleza? Aí sim ele seleciona. Se ele não tiver no comecinho e não for seguido de um traço, provavelmente você não vai conseguir selecionar. Eu tô rindo aqui porque eu tô pensando, pra que eu vou usar isso aqui, né? Mas beleza, isso aqui existe. Esse aqui eu não achei muito útil não, mas ele existe aqui também. Uma outra coisa que eu posso ter, e aí é bem mais útil que esse outro aqui, que é começa com. Ou seja, se o meu valor começa com o que eu pedi aqui, no caso, ó, já funciona, beleza? Aí não tem nada de ter que ter traço ou ter que ter espaço. Começa com isso, já funciona. Então, voltando aqui, ó, se eu colocar comecou, outra coisa, outra, e eu posso ter várias coisas. Se o meu atributo começar com o que eu pesquisar lá, ele já vai funcionar. Então, voltando aqui, eu fechei ele sem querer. Fazendo uma interrupção rapidinha aqui no vídeo, só para te falar para você se inscrever no canal. Se tiver inscrito, confere se tá realmente inscrito mesmo, marca aquele sininho e dá um joinha nesse vídeo. Isso é super importante para quem cria conteúdo, saber que você gosta desse tipo de conteúdo. Bora de volta pro vídeo. Ctrl Shift T para reabrir, eu vou colocar aqui começou, ele já funciona. Mas aqui é interessante, porque pode ser qualquer coisa. Eu poderia ir tirando as palavras aqui, porque vai continuar funcionando, porque ele começa com isso aqui. Se ele começa com C, por exemplo, já funciona aqui para mim. Beleza? Então, esse é o começa com. A gente também tem o termina com. Por exemplo, esse aqui termina com LLL. Se eu for selecionar o termina com, é um cifrão aqui. Aí ele termina com LLL, já funciona aqui para mim. E aí a mesma coisa, eu posso ir tirando, porque todos terminam aqui
com um L no final ali, né? Mas aí, esse aqui também é mais útil do que aqueles outros lá. E eu também tenho o seletor de contain, né, no caso. E esse contain, ele é um asterisco aqui. Então, se contém um L, já está funcionando aqui. Mas se contém, por exemplo, vou pegar um negócio aqui do meio, ó. Ou até aqui, isso aqui, ó. Se contém isso nos meus atributos, ele seleciona, tá vendo? Ó? Normal, belezinha. Só que se eu mudar um espaço aqui, ó, já não funciona porque já não contém mais o que eu tô pedindo aqui, beleza? Então, esses foram os seletores de atributo que são muito úteis e guarda isso. Você pode usar tanto para os seus próprios atributos, quanto para os atributos padrão do HTML.